vi-me obrigada a voltar para Portugal, ainda tinha mais um ano de visto nos Estados Unidos e tive de voltar por causa dessa pandemia. Hoje penso, voltei e muitas oportunidades aconteceram, mas e se eu tivesse ficado lá? A ambição com que tu acordas todos os dias para lutares por alguma coisa é completamente diferente da ambição que tu tens no teu próprio país. Eu já não tenho forças para começar do zero e ir com o dinheiro contado para um país, e já não tenho forças para isso. Às vezes, por muito sejas muito trabalhadora, por muito que tu dês o máximo, por muito que não haja falta de empenho, de profissionalismo, de dedicação, às vezes falta-te mesmo sorte. Tentamos sempre arranjar uma desculpa para o nosso ego ficar melhor. De certeza que não era bem uma pessoa como tu que eles estavam à procura. De certeza que tu se calhar não preenchias o perfil. De certeza que se calhar só havia alguém melhor do que tu. E agora é estranho que em Portugal eu estou a sentir o que senti nos Estados Unidos há não sei quantos anos atrás. E é estranho que eu naquela altura estava super orgulhosa do meu país, de achar que isto em Portugal não é assim. Vocês estão muito atrasados em relação a Portugal, nós estamos muito mais à frente no que toca a situações e valores básicos de uma sociedade. E agora parece que estamos a ter um retrocesso cá. A base tem de ser comuns. Eu não posso ter um amigo racista. Não posso. Eu não posso ter um amigo homofóbico. Não posso. Isso sou eu. Quem quiser que tenha. Eu não posso nem tolero isso. Eu decidi ser uma voz ativa porque eu não quis compactuar com uma situação de injustiça que estava a acontecer perante os meus olhos. E uma situação de discriminação. Ponto final. Não há aqui dois lados, não há aqui duas histórias, não há. Houve uma situação de discriminação. Ponto. Este projeto apareceu-me exatamente numa altura em que eu estava a precisar. Estava a precisar de ter assim um ânimo leve e feliz, e veio mesmo na altura certa. Sinceramente, hoje em dia, qualquer comentário que haja sobre mim na internet, qualquer destilagem de ódio que haja sobre mim na internet, eu penso assim: em que é que isto me afeta? Nada. A esperança atrás do muro. Um podcast de André Filipe Oliveira. Olá, voltamos a estúdio com mais conversas. Hoje trago alguém que tem lutado por cumprir os sonhos. Já fez teatro, cinema e televisão, atravessou até o Atlântico para viver novas experiências, mas uma pandemia trocou-lhe as voltas. Regressou depois a Portugal e mostrou-se ao público como nunca imaginou fazê-lo. Quase 3 anos depois, que reflexões faz da passagem pelo Big Brother? Vou perguntar. Atualmente pode ser vista na série Os Batanetes, na TV, e na revista E Ninguém Vai Preso, no Teatro Maria Vitória, em Lisboa, onde recentemente provou que o compactuar com o silêncio pode ser muitas vezes sinónimo de ser cúmplice com injustiças. Sem mais demoras, começa agora a conversa com a atriz Marta Gil. Bem-vinda. Olá, muito obrigada. Como estás? Adorei esta apresentação. Resume aqui o caminho. Resumo bastante, sim. O que é que ecoou mais? Olha, fizeste-me lembrar que eu tive de voltar dos Estados Unidos por causa de uma pandemia, não é? Às vezes a pandemia parece que foi uma coisa tão distante, Já foi há muito parece tempo, que já não faz parte das nossas vidas, mas realmente se nós nos começarmos a lembrar que estávamos fechados em casa, não tínhamos contacto com pessoas, era tudo via ecrãs, a nossa vida estava completamente do avesso, não é? E a minha assim foi, eu vi-me obrigada a voltar para Portugal, ainda tinha mais um ano de visto nos Estados Unidos e tive de voltar por causa dessa pandemia. Hoje penso, voltei e muitas oportunidades aconteceram, mas e se eu tivesse ficado lá? Como Tens é que teria esse sido? por resolver? Tenho um bocadinho, ou seja, eu gosto de levar as coisas até ao fim. Se meto em alguma coisa é para levar até ao fim. E aquilo era um visto de 3 anos, e portanto eu sinto que houve um ano que eu não aproveitei, não sei como é que teria sido, não sei se eu tivesse lá ficado, o que é que poderia ter acontecido. Mesmo que não acontecesse nada de extraordinário ao nível de trabalho, mas era mais um ano que eu estaria a viver fora. E eu acho que isso teria sido sempre benéfico. Acho que sair da nossa zona de conforto é sempre benéfico para qualquer pessoa. E voltamos ao falar do sonho, foi como abri esta apresentação, porque é precisamente o sonho que te leva a Nova Iorque, aos Estados Unidos. Nova Iorque não, tiveste... Em LA. Exatamente. Agora estava aqui a fazer essa Eu nem introspecção. fui a Nova Iorque, mas aí já fui só de férias. Passagem, né? Nessa altura. para conhecer. Mas pronto, é precisamente o sonho que te leva lá. Fala-me disto do sonho, porque sempre que ouço conversas em que participas, há muito esta ideia do sonho desde muito nova. Sim,
Eu sou aquele clichê da miúda que nasceu a querer ser atriz, não é? E Ou seja, cantar e tudo. cantar, dançar, aquela miúda que fazia os teatrinhos na escola, queria sempre cantar, queria sempre dançar. Portanto, esse clichê, eu cumpro o clichê 100%. E portanto, isto surgiu numa altura, eu tinha pai 10 anos, tinha 10 anos, foi quando a minha mãe me disse que havia uma audição aberta no Teatro Politeama. E foi aí que eu comecei neste meu outro lado como atriz, porque sempre estive a estudar, eu fiz a faculdade completa, eu tirei o curso de Direito, e sempre a conciliar com a área da representação. Claro que os meus pais achavam que seria um hobby, acabou por não ser. Nunca usei o meu curso de Direito para nada. Portanto, quando vocês me perguntam, mas arrependes de ter tirado o curso? É assim, uma resposta politicamente correta será dizer, claro que não, porque abriu-me horizontes para outras coisas é assim, na verdade, na prática, bem lá no fundo eu acho que me arrependo, porque foram 4 anos que eu poderia estar dedicada à minha arte, à minha verdadeira arte, àquilo que eu queria fazer da vida. Claro que o saber não ocupa lugar, claro que o curso de Direito me deu muita bagagem de argumentação, bagagem cultural, bagagem do mundo, sem dúvida nenhuma, mas foram 4 anos a menos que eu poderia estar dedicada àquilo que eu realmente queria fazer na vida. E já tinhas esse sonho muito Sim, bem muito definido, marcado não é? e muito bem definido. É verdade que quando fui o meu primeiro ano de curso de Direito, eu apaixonei pelo curso. Mas eu continuo a dizer que eu acho que era porque eu era viciada na Ally McBeal e adorava séries de advogados e, portanto, acho que confundi um bocadinho as coisas. Transpuseste para ali. Porque, na verdade, quando nós vimos as séries de advogados, aquilo é tudo incrível, não tem nada a ver com o direito em Portugal, não tem nada a ver com a forma como se trata casos em Portugal. E eu, portanto, gostava. Aquele primeiro ano do curso de Direito, eu apaixonei-me muito pelo curso e pensei, se calhar eu posso ser atriz, posso fazer teatro e durante o dia sou advogada, sabes? Mas depois, quando passei para o segundo ano, foi uma desilusão. O meu segundo ano de curso de Direito foi. Onde é que está o primeiro ano que foi incrível? O meu segundo ano foi doloroso. Achei mesmo aquilo, não é isto mesmo que eu quero E aí fazer. já estava a esbarrar no sonho, não é? Já estava um bocadinho, mas eu aí pensei, lá está, vou levar o curso até ao fim. Vou levar o curso até ao fim e depois logo decido. E assim foi. E ainda fui 2 meses para o mestrado de Direito Penal. Ainda estava com aquela ideia de se calhar vou seguir criminologia, que era uma área de direito que eu adorava. Se calhar vou. Mas não aconteceu. Foi passado 2 meses desisti do mestrado. Finalmente desisti do mestrado, mas o curso tem a licenciatura completa. E depois aconteceram outras coisas, mas voltando aqui a esta ideia de sonho, de que forma é que te foi estimulado a sonhar? Com muita. Não sei, sabes que os meus pais não têm nada a ver com artes. Os meus pais são pessoas com os pés muito bem assentes na terra. E sempre me passaram uma educação de pés muito bem assentes na terra. Portanto, eu acho que eu não sei muito bem onde é que eu fui buscar esta minha veia, porque na minha família não há ninguém que tenha uma veia artística. Não identificas. Portanto, assim, não, eu sou a primeira pessoa que tem esta veia artística no meio da minha família. Portanto, não é uma coisa hereditária, ou seja, não é uma coisa que já vinha na família e que podemos contar aquela história. Não. Eu acho que a minha mãe conta-me, e eu também tenho memórias dessas, de eu ser criança e brincar imenso com vários bonecos e falar por eles todos. Portanto, eu falava, depois falava por aquele boneco, depois falava e criava imensos diálogos e brincava muito sozinha no quarto com muitos bonecos. E, portanto, eu acho que já vinha um bocado aí, não é? De eu querer criar outras vidas, outras personagens, outras realidades. E eu acho que esta história do sonho de ser atriz, eu acho que o meu sonho de ser atriz é porque eu não posso ser muitas coisas na minha própria vida. Isso quer dizer Porque se me dessem a liberdade de eu sou atriz durante 4 anos, depois nos próximos 4 anos eu sou deputada, depois nos próximos 4 anos eu vou trabalhar para uma ONG, depois nos próximos 4 anos eu vou ser advogada. Se eu pudesse fazer isso com a minha vida, eu acho que não seria atriz. Serias tudo um pouco? Acho que seria tudo um pouco. Que te concretizasse. Porque eu realmente... Esta coisa de que está imposta na sociedade, que nós temos de ter uma profissão e seguir uma única profissão, porque só assim é que evoluímos nessa profissão, faz com que tu ficas limitado a uma determinada área, não é? E ser atriz é a profissão que mais me permite eu ser muita coisa numa só. Consegues ir a vários lados porque lá está, tens de mergulhar nesses universos. Exato. Que as personagens te obrigam, sim, não é? Exatamente. E esse trabalho que tens feito novelas, cinema e também teatro. Em relação às novelas, conhecemos-te desde muito novinha. Fizeste o Diário de Sofia, que para quem não se lembra, uns lembrar-se-ão, foi, digamos, uns morangos com açúcar àquela escala, não é? Sim, começou antes até dos morangos, até. Era uma série interativa, muito tecnológica para a altura, em que as pessoas podiam decidir o final.
Foi uma grande experiência. O Diário de Sofia foram 3 anos da minha vida, não é? Eu comecei a gravar Diário de Sofia com, sei lá, 18, 19 anos, acabei aos 21 anos, foi uma coisa assim do género. Foi muito tempo e eu gravava muito sozinha, porque havia a história da Sofia falar para a câmara. Portanto, eu passava dias no quarto a gravar, muito texto, e nem eu sabia que tinha aquela capacidade para decorar tão rápido e decorar tanta coisa. E foi mesmo uma grande escola para mim, uma grande, grande escola. Tanto que eu hoje ainda tenho muita facilidade a decorar texto e acho que já vem dessa altura. Porque aquilo eram tantos monólogos que eu tinha que fazer seguidos, um dia inteiro dentro do quarto da Sofia a gravar diretamente para a câmara, que me exercitou bastante a memória. E, portanto, acho que o facto de eu ainda hoje conseguir decorar rápido e ter muita memória visual também vem desses tempos. Mas essa série em específico colocou-te esses anos todos a trabalhar seguido. O que é que isso deixou? Porque depois as coisas a seguir não foram estupidamente fáceis, não é? Foram até difíceis. Como é que fazes essa ponta agora com aquilo tudo que viveste, que foi muito e muito intensamente, para depois o que se seguiu, que não foi com essa intensidade? Sabes que eu acho que à medida que nós vamos crescendo, vamos percebendo que às vezes, por muito sejas muito trabalhadora, por muito que tu dês o máximo, por muito que não haja falta de empenho, de profissionalismo, de dedicação, às vezes falta-te mesmo sorte. Mesmo, eu acho mesmo isto, quer dizer, não é só, eu sei que hoje em dia está muito em voga, o não desistas e vai, tu consegues e... Isso não é assim. As pessoas passam uma vida inteira a lutar por uma coisa e não conseguem alcançar. Claro que eu não quero com isto passar um discurso derrotista, mas eu acho que temos que ser todos muito mais realistas em relação àquilo que vivemos e àquilo que nos rodeia. É muito raro as coisas só dependerem de nós. É muito raro. Quase tudo na tua vida depende da opinião de terceiros, quase tudo na tua vida depende de uma validação de um terceiro. E, portanto, por muitas vezes tu estejas a ser exemplar no que estás a fazer, se calhar não estás só no timing certo. Se calhar naquele momento a sorte não está do teu lado. Se calhar naquele momento há outras pessoas que são tão boas como tu ou melhores do que tu. Porque a verdade é essa. A verdade é que nós estamos todos no mesmo barco a caminhar. Uns querem trabalho, outros querem estar bem a nível pessoal, outros querem estar... Cada um tem a sua luta, não é? E por muito que seja bonito dizer que há espaço para todos, não há espaço para todos. E o mercado em Portugal não especificamente é. E o mercado pequeno, em Portugal é pequeno. Cada vez há mais gente nesta área, cada vez há mais gente com talento nesta área e, portanto, eu quando tive o Diário de Sofia tive aquele boom e depois, de repente, o boom não foi totalmente acompanhado, eu de repente não virei protagonista de uma novela, não, eu de repente fui trabalhar para outros canais, fui trabalhar para o canal Panda, fui trabalhar para o Mel Kids, fui fazer outras coisas igualmente ótimas. Mas não foi, de repente, virar protagonista de uma coisa qualquer depois de ter feito uma protagonista numa série na RTP e na RTP2, não é? Normalmente seria-se o caminho a seguir. Não foi isso que aconteceu. E eu acho que está tudo certo. Eu acho que... Mas sempre achaste ou achas hoje? Não, acho hoje. Na altura, claro que estava... Mas e agora? Não está a acontecer o que é suposto acontecer? Não estou a chamar para outras coisas. Mas, na verdade, eu nunca desesperei muito porque eu estava a estudar ao mesmo tempo. Ou seja, a minha cabeça mantinha-se ocupada ao mesmo tempo com o curso de Direito que eu estava a estudar. Portanto, eu não era só aquele o meu mundo. O meu mundo também era a faculdade e o curso que eu estava a tirar. E, portanto, isso também na altura foi muito bom para eu não me agarrar ao facto de mas porquê é que eu agora não estou a gravar outra coisa? Porquê é que eu me estou a chamar para outro projeto? Não, porque eu tinha a faculdade. E a faculdade foi muito boa para não me deixar deslumbrar. E não alimentaste esses sentimentos que às vezes nos... alimentam de coisas más, não é? Sim, porque, sei lá, isto de ser atriz é... Há um grupo privilegiado de atores, não é? Como há em todas as profissões, há um grupo privilegiado de médicos, há um grupo privilegiado de polícias, há sempre, em todas as profissões há privilégios. Em todas as profissões há grupos que estão num patamar que outros não estão. Isto é genérico, não é? Isto não é só sermos atores, não é? Isto não é nenhuma profissão especial. A nossa profissão é uma profissão como qualquer outra. E tem, exposta, não é? Tem os mesmos problemas que as outras têm. Só que é mais exposta. E, portanto, muitas vezes, à medida que nós vamos avançando nesta profissão, e eu acho que a idade também te dá um bocadinho isso, eu acho que não é só uma questão de experiência de profissão, a idade também traz isso. Tu começas cada vez mais a relativizar as coisas. A relativizar, porque tu percebes que se não relativizares, vais entrar numa espiral de sentimentos que só vão ser prejudiciais para ti próprio e que não vale a pena.
não vale a pena eu comparar-me com pessoas, não vale a pena eu pensar porque é que eu não fiquei ali, não vale a pena. E depois há uma coisa que nós tentamos sempre dizer, que é, tentamos sempre arranjar uma desculpa para o nosso ego ficar melhor. De certeza que não era bem uma pessoa como tu que eles estavam à procura. De certeza que tu se calhar não preenchias o perfil. De certeza que se calhar só havia alguém melhor do que tu. E qual é o mal disso? Qual é o mal disso? Simplesmente para aquele papel havia alguém melhor. E noutro papel, tu serás essa pessoa. Não é preciso tanta justificação para nós não ficarmos tristes ou desiludidos connosco próprios. São escolhas. Nós somos pessoas feitas de... O nosso físico também pertence a isto, não é? Muitas vezes também andam à procura de alguém muito específico e tu não és a pessoa adequada. E outras vezes também tem a ver com aquilo que tu dás, com o casting que tu fazes, com o casting que tu fazes, com aquilo que tu entregas. Portanto, à medida que o tempo avança, tu começas a relativizar. E depois a sorte. Mas falaste-me desse caminho, eu percebi que foi efetivamente um caminho para hoje entenderes dessa forma. Que mensagem é que podes passar a quem nos ouve? É essa do relativizar? Eu acho que sim, é relativizar. Mas também ter respeito pelo esse processo, não é? Claro, que não é fácil, claro. Não é? E também, acima de tudo, terem muito respeito por vocês próprios, não é? Que é... nós não nos podemos deixar contaminar, ou seja... Eu acredito muito que, claro que é assim, nós acreditamos que a minha mãe diz que eu sou muito bom ator. Se calhar a tua mãe não é a melhor pessoa para te ajudar. A verdade é essa. O meu pai diz que eu canto muito bem. Se calhar não cantas assim tão bem. Porque a verdade é que às vezes as pessoas que nos estão mais próximas são aquelas que têm mais medo de nos dizer a verdade. E é muito importante que os amigos e que as pessoas próximas digam a verdade. A verdade é que é muito difícil opinar sobre a arte, porque a arte não é universal. Há pessoas que me podem considerar boa atriz, há outras pessoas que podem considerar que eu sou péssima. Ou seja, porque isto não há verdades absolutas nesta área, não é? E as duas opiniões cabem no... E as duas opiniões cabem. O que é preciso é, se nós realmente acreditamos em nós, então aí, se tu realmente acreditas que é este o teu caminho, se tu achas mesmo que tu és bom no que fazes, que estás aqui, que é isto mesmo que tu queres fazer... então aí não desiste, foca-te e faz as coisas como deve ser. E o trabalho, não é? E o trabalho, muito, muito, muito trabalho. E alguma sorte, não é? E alguma sorte, não me venham com coisas, mas a sorte às vezes é essencial. Dá trabalho, mas tem de haver. Sim, há essa frase, a sorte há muito trabalho. Mas às vezes a sorte não dá assim tanto trabalho, às vezes a sorte apareceu porque sim, porque estava destinado que ia aparecer. Aqueles momentos há momentos que podem mudar uma vida, a verdade é essa. A tua ida para o outro lado do Atlântico, para os Estados Unidos, foi em que momento da tua vida? Olha, foi no momento da minha vida em que eu tinha uma produtora com um colega meu que era que é o Pedro Coelho, ainda hoje somos amigos, e tínhamos uma produtora que era a Wander, e estivemos, foi numa altura em que eu estava a pensar também o que é que eu faço, não está muita coisa a acontecer, o Pedro também não, e decidimos criar conceitos de programas infantis. E criámos 5 conceitos e vendemos 3 à SIC Kids na altura, em que eu era a apresentadora e criámos conceitos muito giros para crianças. E aquilo correu tão bem que nós temos que abrir uma empresa no imediato. Bem, fizemos 5 conceitos, vendemos 3, temos que abrir uma empresa. Abrimos uma empresa no momento e de repente pensámos, isto correu tão bem, nós com estes budgets conseguimos fazer coisas tão fixes, bora continuar com a empresa. E continuámos a criar conceitos, a criar coisas, vendemos uma série para a SIC Radical que se chamava Aposta que Amas, começámos a trabalhar muito com marcas, a fazer vídeos, na altura o social media ainda não estava a arrebentar como está agora, mas já estava no processo. E depois, às tantas, tu ficas tão envolvida neste trabalho de produção, porque eu sou muito desenrascada, e portanto, e às tantas eu já estava em várias frentes, não é? Porque a empresa era eu e ele, e nós fazíamos tudo juntos. Nós, desde passar a fatura, contratar pessoas, pensar em criatividade de filmes, pensar em criatividade de conceitos, e também a produção em si, não é? Que é necessário que alguém a faça no terreno. E isto passaram não sei quanto tempo, também já tínhamos a empresa há 3 anos, se calhar, ou 4, não sei bem. E eu comecei a sentir, não é isto que eu quero. Não é isto que eu quero, estou-me a desviar do que eu quero, estou-me a desviar. Mas as coisas estavam a correr bem, não é? Super bem. A produtora estava a correr super bem, mas eu já não estava feliz, já não me sentia feliz a fazer aquilo. E uma amiga minha também estava ali numas indecisões, a Sofia, uma amiga minha que se chama a Sofia Soares Ribeiro, também é atriz, e ela estava também muito indecisa na altura e disse, Marta, por que nós não vamos embora daqui? E eu,
Pá, isso é tudo muito giro, mas ir embora para fora não é assim sem mais nem menos, não é? Tu tens de ter dinheiro, tens Estrutura, não é? tens de ter uma estrutura. Ainda por cima a nossa ideia era ou vamos para os Estados Unidos ou não vamos para... Porque na minha ideia era Estados Unidos já, era o meu sonho era ir para os Estados Unidos. Ou era. Não é? E foi o que eu pensei. Acho que isto é o modo para eu vender a minha parte da minha empresa ao meu sócio, que era o Pedro, e vou mudar de vida. E foi assim que eu consegui ter dinheiro para ir para os Estados Unidos e tirar um curso. Foi porque às vezes estas histórias as pessoas ficam sempre a pensar, mas onde é que havia o dinheiro? Era aqui que havia o dinheiro. Eu vendi a minha parte da empresa. Está resolvido o mistério. Eu vendi a minha parte da empresa e disse, olha Pedro, ficas com a minha parte, continuas com a empresa, continuas com a produtora e pá, eu vou para os Estados Unidos e vou de novo. Fui para lá estudar 3 meses. Começar do zero, Começar do não é? zero, fui para lá estudar 3 meses e foi aí que eu decidi, não vou ficar só por aqui. Vou voltar e vou viver aqui. E assim foi. E como é que foi os Estados Unidos para ti? Eu amei os Estados Unidos. Eu acho que há muitas coisas más, mas há muitas coisas boas também. Quer dizer, eu acho que O que é que te acrescentou? os Estados Unidos que eu conheci não são os Estados Unidos de hoje em dia, não é? Hoje em dia já muita coisa se passou, já vemos de novo o Trump no poder, já... Portanto, era um bocadinho... Aquilo que está a acontecer hoje, eu não posso falar sobre o que está a acontecer hoje, nem vou falar a nível político, mas eu senti que os Estados Unidos eram um país de soluções. Enquanto nós aqui passamos muito tempo a tentar encontrar o culpado de alguma coisa, há reuniões para quem é que foi o culpado. Eles lá já estão à frente, já estão. Qual é a solução? Sabes? Qual é a solução? E isso é uma coisa que eu gostei muito deles. Gostei muito dessa coisa do bora para a frente, sabes? E eu vivi em LA, portanto a minha experiência é muito mais com LA, porque aquilo dos Estados Unidos não é os Estados Unidos, não é? Nova Iorque é uma coisa, LA é outra, o interior dos Estados Unidos é outra coisa, aquilo é muito, muito, muito diferente de estado para estado, é muito, muito diferente de localidade para localidade, é uma coisa mesmo... E depois é enorme, não é? É enorme, é um mundo. Eu tenho muitas saudades da pessoa que eu era lá. E isto tem a ver com o facto de... Provavelmente seria a mesma pessoa se estivesse noutro país que não fosse o meu, que é o facto de... A ambição com que tu acordas todos os dias para lutares por alguma coisa é completamente diferente da ambição que tu tens no teu próprio país. Porque tu vais lá para fora com um objetivo, que é trabalhar naquela área e... conseguiste sustentar-te, conseguiste estás ali, porque não há família, não há amigos, não há uma zona de conforto, não há um colchão para te amparar. E portanto a forma como tu estás, a tua postura perante a vida é totalmente diferente. Sentias-te mais perto da falha? Sentia-me com muito mais vontade de arriscar, com muito menos medo de perder, com o mundo era meu, sabes? Perder nesse caso? Perder no sentido de, se eu for e se não der, não deu, mas a seguir eu levanto-me e vou a outro. Sabes? É um sentimento, tu acordas todos os dias com uma força, uma ambição, que é... E o facto de também estares numa cidade repleta de atores e de produtores, em que é uma cidade muito de... Diz-se que é City of Dreamers, não é? São todos os sonhadores que estão ali naquela cidade, todas as pessoas que querem... Está a acontecer. Está a acontecer, não é? Aquela pessoa que está a servir um café é produtor, aquela pessoa que está sentada ao teu lado é ator, aquela pessoa que está ali é realizador. E toda aquela envolvência, tu sentes mesmo que aquilo dá-te assim uma força extra para tu todos os dias perseguires aquilo que tu estás ali a fazer. E não há distrações, tu estás sempre muito focado. Muito focado. Como é que era o teu dia-a-dia? O meu dia-a-dia era assim, todos os dias acordava, todos os dias, há vários sites onde tu podes estar inscrito, que pagas uma mensalidade e, portanto, consegues aceder a castings, procurar a gente, self-tape, eu todos os dias tinha uma audição, todos os dias tinha uma audição. Foi muito raro o dia em que eu não tive uma audição. E consegui muito sobreviver através das publicidades com que eu ficava. Porque eu conseguia muitas publicidades em que não tinha fala. Na altura o accent ainda era um problema, eu acho que hoje já não é tanto, mas na altura ainda era bastante um problema, porque as publicidades depois depende se vai para um estado, se vai para 2, se vai para 3, e o facto de teres um bocado de accent dificulta o acesso a publicidades com fala, porque estás a concorrer com americanos, estás a concorrer com pessoas que têm o típico sotaque de lá, em que toda a gente os percebe. A nós também nos percebem, mas pode haver pessoas no interior dos Estados Unidos que não percebem. E, portanto, isso era uma preocupação ao nível das publicidades. Depois trabalhei muito em curtas-metragens e lá todas as curtas-metragens são pagas. Há uma cultura de curta-metragem muito grande, há uma cultura de festival de curtas-metragens muito grandes.
Eu trabalhei muito como atriz, muito mesmo. E isso é uma coisa que quando diziam, quando eu... Claro que eu não estive a trabalhar no nível A, nem no nível B, mas para mim era tudo uma escada. Eu começo por aqui, depois chupo para aqui, depois Era o chupo para aqui. processo. Era um Sentias processo. assim, não é? Eu sentia que era uma progressão. E por isso é que eu sinto falta daquele terceiro ano que eu perdi. Porque não sei que progressão é que teria atingido. E esse está aí ainda presente, não é? Sim, porque faltou-me esse terceiro ano, não é? Para perceber até onde é que isto iria. Podia ficar no mesmo degrau, mas gostava de saber. Mas estás a resolver ou como é que... Não, agora sim, agora como é óbvio não vou voltar para os Estados Unidos, até porque a forma como o país está agora não me interessa estar lá neste momento, porque acho que são alturas muito complicadas para aquele país. Eu tenho um carinho muito grande pelos Estados Unidos, e acho mesmo, e quero muito voltar lá, quero mesmo muito voltar lá. Quero se calhar primeiro ir lá e visitar também amigos que deixei. E não sei, acho que agora já não é... Agora eu já não tenho forças para começar do zero e ir com o dinheiro contado para um país, e já não tenho forças para isso. Eu acho que tens forças para isso, sei lá, não é pela idade, é porque é muito duro. Ser imigrante é duro. Ser imigrante é realmente tu pegares no que tens e no que não tens, teres um sonho muito grande ou teres uma necessidade muito grande, porque há quem emigre por necessidade e não por sonho, não é? E fazer-te a vida. E portanto, hoje acho que já não teria forças para voltar a fazer o que fiz. Mas lidaste com que tipo de obstáculos nesse processo de imigração? Vejo-te um pouco emocionada. Sim, então agora vou ficar um bocado emocionada. Porque as saudades é uma coisa muito complicada. As saudades, ainda por cima, quando tu estás nos Estados Unidos, que é, a cultura é tão diferente da nossa. O humor é tão diferente do nosso. Sabes, mandares uma piada e ninguém te perceber, e às vezes até acharem que tu estás a pisar um bocado a linha porque estás a ser um bocado irónica ou estás a ser um bocado sarcástica, que é uma coisa que nós portugueses compreendemos bem isso, não é? E depois os Estados Unidos têm um problema estrutural de racismo. Estrutural. Está intrínseco na sociedade, está intrínseco. E se nós... Eu quando estive lá, eu senti imenso orgulho de ser portuguesa. Porque acho que eles estão a anos de luz, de nós, no sentido de problemas básicos de uma sociedade, de valores, de princípios que fazem parte de uma sociedade. Acho que eles estão muito atrás de nós, muito atrás. E isso era aquilo que me... A cultura, a forma como era tão fácil criar barreiras entre eles. E por cima a lei, que é uma cidade que tem tantos mexicanos e agora é estranho que em Portugal eu estou a sentir o que senti nos Estados Unidos há não sei quantos anos atrás. E é estranho que eu naquela altura estava super orgulhosa do meu país, de achar que isto em Portugal não é assim. Vocês estão muito atrasados em relação a Portugal. Nós estamos muito mais à frente no que toca a situações e valores básicos de uma sociedade. E agora parece que estamos a ter um retrocesso cá. E tu que já viveste esses passos, qual será o passo seguinte aqui? Eu acho que o passo seguinte aqui é realmente... Nós estamos numa fase... Eu já passei por várias fases... ou seja, eu já passei pela fase do... não dou importância, ou já passei pela fase do agora tenho que dar, ou já passei pela fase do agora vou falar, agora não vou falar, agora vou-me abster. E eu acho que estamos numa fase que, se olharmos para o mundo como ele está, guerras, violência contra as mulheres, extrema-direita a subir na Europa, cada vez mais divisão criada e fomentada até por partidos políticos. No outro dia eu estava a falar com a minha amiga Inês AP e ela dizia-me assim: Marta, não dá para ir a todas. E é verdade, não dá para ir a todas. Porque todos os dias há um novo caso, todos os dias há uma nova notícia, todos os dias... Sufoca, não é? E isto sufoca-te, não é? Tu estás a fazer um scroll no Instagram e de repente estás... Pá, não quero isto na minha vida. Sabes, o que é que está a acontecer ao mundo? Onde é que nós estamos? Porquê que em 2025 ainda estamos a falar, ainda estamos a debater identidade de género? Porquê que em 2025 ainda estamos a debater escolhas sexuais de uma pessoa? Porquê que em 2025 ainda estamos a debater
a superioridade de um povo em relação ao outro. Como é que é possível? Como é que chegámos a este ano e ainda estamos a debater este tipo de coisas que já deviam ser coisas tão resolvidas, que já deviam ser coisas tão bem limadas numa sociedade e acima de tudo na humanidade, não é? Porque não é a sociedade portuguesa, é a humanidade. É geral. É geral. E já encontraste alguma resposta ou andamos todos à procura do mesmo? A minha resposta é: nós não vamos mudar o mundo. E por isso, o melhor que nós estamos a fazer, a minha resposta, isto é uma verdade absoluta, é o que eu acho que se cada um de nós fizer, em vez de estarmos tão preocupados com coisas que são distantes, e claro que podemos estar, e uma coisa não invalida a outra, mas no dia a dia, no dia a dia da nossa vida, enquanto acordamos, vivemos, dormimos, o que é que nós realmente podemos fazer para mudar as coisas? É na nossa quinta, é no nosso núcleo, é na nossa família, é nos nossos amigos, é nos nossos conhecidos, é no nosso ambiente de trabalho. É aí que nós temos alguma influência para mudar alguma coisa. Portanto, é naquele jantar de família que se o teu tio está a dizer uma coisa que é completamente discriminatória, tu deves dizer ao teu tio o que ele está a dizer. É no teu jantar de amigos que se o teu amigo está a falar do corpo de uma mulher de forma imprópria, tu deves dizer ao teu amigo. É aqui que nós temos algum poder para mudar alguma coisa. É na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Porque o post de Instagram e o story de Instagram são muito bonitos, mas não mudam nada. Não mudam nada. E eu próprio também os faço, mas a questão é no dia-a-dia, em que é que aquilo realmente... No teu dia-a-dia, em que tu acordas e vives a tua vida, onde é que tu podes mudar alguma coisa. E é aqui. E é aí que procuras... É nas pessoas com quem tu te rodeias. É nas pessoas com quem tu estás, é aí que tu podes chamar a atenção e dizer: não concordo. Estás errado, essa atitude não é correta, pensa bem sobre isso. É aí. Mas eu não me quero chatear com os meus amigos porque depois vamos entrar em discussão. Então se calhar, não sei. Como é que são amigos com valores tão distintos, não é? Para mim eu acho que é importante discutir estas coisas com os amigos. Acho que é importante, eu não tenho, os meus amigos não são todos iguais a mim. Não votam todos no mesmo partido que eu. Não têm todos a mesma opinião que eu. Mas há bases comuns, mas que é o há bases respeito, comuns. Não é? Há bases que têm de ser comuns. Eu não posso ter um amigo racista. Não posso. Eu não posso ter um amigo homofóbico. Não posso. Isso sou eu. Quem quiser que tenha. Eu não posso nem tolero isso na minha esfera de pessoas com quem eu me quero dar. És restritiva e sabes bem aquilo que queres para ti e para Há valores mundo... que para mim são essenciais. E isto não é ser intransigente. Isto não é ser intransigente. É eu saber muito bem os limites e até onde é que eu quero ter determinadas pessoas na minha vida. E se há pessoas que começam a ser tóxicas na minha vida, então se calhar eu tenho que as tirar dali. Se há pessoas que começam a falar de determinados temas que para mim são cruciais e que já me afeta, então se calhar não é suposto estarmos no mesmo círculo. E fazes esse caminho de despreendimento do outro. Faço. Que não é fácil. Faço. Não é? Especialmente quando falamos em família. Mas agora cada vez mais. Porque já não tenho paciência para aturar coisas que não tenho que aturar. Para já não tenho que... Nós não temos que agradar a toda a gente, não é? Nem toda a gente tem que gostar de nós. Isso não é necessário e nem é imprescindível. Portanto, não tenho que agradar a toda a gente, nem toda a gente tem que gostar de mim, eu também não tenho que gostar de toda a gente. As pessoas podem ter opiniões diferentes da minha. Eu discuto tantas vezes com amigos meus sobre coisas, tantas vezes que temos discussões sobre temas, e às vezes até é bom, cresço eu, ele também cresce na discussão, crescemos todos. Agora, há determinadas coisas que para mim nem vale a pena. Nós não vamos discutir racismo, não vamos. Isso para mim é... Como é que eu posso discutir este tema com alguém? É porque... É que para mim é tão óbvio que isto não pode ser um tema para ser discutido que não vale a pena. Não vale mesmo a pena. Já não vais a todas, não é? Como diria... Já não vou a todas, mas... Eu não vou a todas, mas estabelecendo que... Tens linhas vermelhas não para ti. Não me querer dar ao trabalho, tu claramente não partilhas os mesmos valores que eu. E há valores que para mim são demasiado importantes para eu abdicar deles. E marcas, por falar nessa marca, recentemente no Teatro Maria Vitória, onde estás em cena com a revista E Ninguém Vai Preso, veio a público um caso de alegada transfobia nos bastidores. Havia uma pessoa trans a trabalhar nos camarins. Isto
a apoiar o guarda-roupa, não é? Sei, em princípio, o conhecimento do Hélder Freire Costa, responsável do teatro, que depois, quando confrontado com a presença dessa pessoa, despediu-a. Nessas declarações ao jornal, percebeu-se que o Hélder Freire Costa não tinha esta abertura para receber toda a gente no teatro. Como é que vive este episódio, tendo sido uma voz tão ativa na defesa desta pessoa que acabou por perder o trabalho? Olha, antes de mais, eu gostava de dizer que assim, eu conheci a Iris naquele teatro. Eu não conhecia a Iris antes. Eu nunca tinha visto a Iris na minha vida. E eu decidi ser uma voz ativa porque eu não quis compactuar com uma situação de injustiça que estava a acontecer perante os meus olhos. E uma situação de discriminação. Ponto final. Não há aqui dois lados, não há aqui duas histórias, não há. Houve uma situação de discriminação. Ponto. Foi isto que aconteceu. A Iris foi despedida por ser trans. Não há floreados. Mas isto à frente de todos? Ou... Não. A Iris foi despedida com um telefonema que a produção lhe fez. Em que a produção lhe disse a verdadeira razão porque achou que não deveria mentir, que não deveria florear a questão e disse que a razão era essa. Eu acho que basta ler as declarações do Sr. Hélder Freire Costa no Jornal Sol. Eu acho que nós não precisamos... Basta ler, está lá. Nós não precisamos de estar aqui com mais coisas. Está lá escrito, foi pelas palavras dele. Dá para perceber perfeitamente o que está ali escrito. Teatro não é para toda a gente, claro. Os camarins também não o são. Foi uma situação, e ainda está a ser uma situação difícil. Porque estás em cena, não é? Porque ainda estou em cena, eu ainda estou em cena. Tenho um compromisso profissional que o quero manter, porque estamos a um mês de terminar. E o Teatro Maria Vitória não é só o Hélder Freire Costa. Há toda uma equipa de bailarinos, de outros atores, porque eu tenho o maior respeito e porque não os quero deixar na mão. E acho que não é fácil. Desculpem, é que esta situação mexe comigo, porque lá está. Eu acho que esta é a diferença de quando nós tentamos defender algum tema. Uma coisa é tu defenderes um tema que não te é próximo, outra coisa é quando o tema faz parte do teu núcleo, quando te toca. E foi o que me aconteceu aqui, foi eu estar aqui dentro, não é? Eu presenciar isto a acontecer ao pé de mim, no meu local de trabalho, que para mim era completamente impensável. Completamente impensável. Como é que isto está a acontecer ainda por cima num teatro? Num teatro, num sítio de liberdade, onde... de todos e para todos, onde cada um pode ser aquilo que quiser. Mas como é que recebes esta frase do Hélder Freire Costa? O teatro não é para todos e os camarins também não o são. Não recebo. Por não receber é que eu continuo ali com um compromisso que eu acho que o devo manter até ao fim, porque falta um mês para isto acabar. A verdade é que se calhar se isto tivesse acontecido há 6 meses eu já falaria de outra forma, mas estamos a poucas semanas de o espetáculo acabar e a verdade é que o teatro é para todos. O teatro é para todos. Não é só o teatro, o mundo é para todos. O teatro ainda mais, mas o mundo já é para todos. Portanto, se o mundo é para todos, então o teatro ainda tem que ser ainda mais para todos. E o teatro que nos convida à reflexão, a olharmos para a sociedade, que leitura pode ter este episódio? Acontecendo precisamente... Eu acho que é importante percebermos que nós não queremos que haja aqui nenhum cancelamento do Teatro Maria Vitória. Nós não queremos que haja aqui nenhum cancelamento do Sr. Hélder Freire Costa. O que nós queremos é que isto sirva de exemplo para que não volte a acontecer. Estas situações acontecem muito mais do que as pessoas julgam. A Iris teve a coragem de colocar esta situação de uma forma pública, porque todos os dias há queixas destas, todos os dias há pessoas trans que são despedidas do local de trabalho e a Iris teve a coragem de vir a público esta história e servir de exemplo para que estes casos parem de acontecer. Parem. Como é que o que é que me interessa se alguém quiser mudar de sexo? O que é que aquilo afeta a minha vida? Nada. Se aquela pessoa fica mais feliz com isso, ainda melhor. O mundo está melhor se tivermos pessoas mais felizes nele. Como é que isto pode ser um problema? Como é que pode afetar alguém? Eu olhar para o lado e... não gosto da aparência daquela pessoa. Acho que aquela aparência não condiz com a voz que aquela pessoa tem. Não, esta pessoa não pode estar aqui. Não é possível isto.
Não é possível. E nós estamos numa fase em que se nos calamos, o máximo que eu podia fazer era falar. Não podia fazer mais do que isso. E eu não sei se fiz isto da melhor forma. Eu fiz isto da forma que eu soube fazer. Fiz isto o melhor que eu consegui fazer. De forma a apoiar uma coisa que eu acho que está a ser injusta e discriminatória e ao mesmo tempo cumprir com aquilo que eu tenho de fazer, que é o meu trabalho. Como é que são os dias após tomarmos uma posição pública sobre um tema que afeta o nosso trabalho? Não são nada fáceis. Não são nada fáceis. Mas eu acho que quando nós decidimos falar é quando nós não temos medo. E eu não tive medo, continuo a não ter medo. Mas também não posso fazer mais. Acho que será uma porta fechada no futuro? Provavelmente será. Da tua parte ou de ambas? Acho que de ambas, não é? Acho que de ambas. Acho que, como é óbvio, eles têm toda a legitimidade de não me querer lá mais. Assim, e escolher, não é? Uma vez mais. Assim como eu também tenho a legitimidade de também não querer mais trabalhar no Teatro Maria Vitória. Ou seja, acho que é uma porta que se fecha de ambas as partes e está tudo certo. Mas ao menos que esta porta se feche e que traga alguma evolução, alguma liberdade e mais respeito. É essa a tua... Se trouxer futuramente para próximas equipas, para próximos artistas, para próximas assistentes de camarim que forem contratadas, então isto já valeu a pena. Isto já valeu a pena. Se servir para isso, para futuramente perceber-se que houve um erro cometido, porque todos nós erramos. Todos nós erramos. Faz parte. Todos nós, faz parte. Faz parte. Isto era simples. Era fazer uma carta aberta à Iris, a fazer um pedido de desculpa formal. Não era assim tão difícil. Não era. Ainda para mais porque continua, se calhar hoje já não, mas havia uma vaga de emprego por preencher, não é? Sim, havia uma assistente de camarim, que era a Camila, que teve que se ir embora e disse: eu tenho uma amiga disponível. E chamou a Iris. E a Iris que era formada para... Sim, e a Iris esteve lá durante 4 dias. Foi super competente. Super competente. Esteve lá, super empenhada. Ela estava super feliz porque finalmente tinha um trabalho na área dela. A Iris foi... Não há aqui... Ninguém foi despedido por incompetência. É bom que isto seja reiterado. Ninguém foi despedido por incompetência. A Iris foi despedida por ser trans. E aí estamos perante um crime, não é? A nossa legislação fará esse trabalho, conforme também aquilo que for possível, dada a situação da própria Iris e como ela agirá em seguida. Trazendo aqui algum humor à nossa conversa, porque sei que é um tema que te está bastante próximo agora. Estás no ar com a série Os Batanetes. Como é que está a ser abraçar esta série que marcou uma geração? Exato, marcou uma geração. Olha, está a ser muito divertido. Eu estou a amar esta equipa, também este projeto apareceu-me exatamente numa altura em que eu estava a precisar. Estava a precisar de ter assim um ânimo leve e feliz, e veio mesmo na altura certa. E estou a gostar muito. É uma série muito leve, é para toda a família, dos 8 aos 80, para crianças, para os mais velhos, para os adultos, se sentarem todos em frente à televisão e se rirem com piadas, com anedotas, com coisas que às vezes vão ficar: hã? O que é que ela acabou de dizer? O que é que ela acabou de dizer? Coisas muito nonsense também. E está a ser um grande projeto. Eu espero que este também marque uma geração. És uma cabeleireira, não é? Sou a Bé, sou uma cabeleireira, sou casada com o Toninho e sou uma mulher muito à frente. Sou uma mulher que está ali para exigir aquilo que quer enquanto mulher. Que é muito sexo. É verdade. Muito sexo é o que ela quer. Tal como a mãe do Toninho há 20 anos. Exato. É? Tinha esse poder também de sexualizar também muito a sua vivência. Em relação a este projeto, estás com um elenco de pessoas que gostas, dá muito para perceber. Como é que está a ser esse trabalho também de construir uma coisa assim, meio de repente, não é? Que a série já está no ar. Sim. E ao mesmo tempo estão a gravar em simultâneo. Como é que está? É assim, é muito engraçado porque nós aqui podemos ser um bocadinho... Ou seja, não se exige a naturalidade que se exige nas novelas, não é? Não é seres um boneco, também não é isso que se pede, é encontrar ali um compromisso entre uma coisa e outra.
o que faz com que tenhamos alguma liberdade para explorar coisas. Às vezes exageramos, outras vezes damos um bocadinho menos. Temos o nosso diretor de Joaquim Nicolau, é maravilhoso nisso, por estar sempre ali connosco, a tentar encontrar o ponto certo para darmos aquelas tiradas das nossas personagens. E é muito engraçado, porque, por exemplo, a minha Bé, eu queria que ela fosse muito mais. E o Joaquim disse: não, Marta, não, vais baixar um bocadinho, vais baixar o teu tom de voz, tens a voz ser muito colocada, vamos fazer uma coisa diferente. E eu ao início estava assim um bocadinho, a sério, e de repente percebi que não, que realmente faz todo sentido, que eu posso falar mais aqui, que eu posso ter uma coisa mais disto, que não tenho, está sempre nisto, sabes? E é muito engraçado tu perceberes realmente, nos batanetes tem muito isso, que é, uma frase pode ser dita de 70.001 formas, e todas cabem, mas há uma que claramente vai ser melhor do que as outras. E é esse trabalho que nós todos os dias fazemos juntamente com o diretor de atores. É essa evolução que também estás a notar neste projeto. Sim. E o que é que tens mais em mãos que nos possas contar? Ou se por acaso é Olha, isto estou com uma curta-metragem que se chama Matsutake, uma curta-metragem sobre saúde mental, mais precisamente sobre suicídio. Estamos neste momento a concorrer a vários festivais e, portanto, espero em breve ter boas notícias de festivais. Foi uma curta-metragem que eu decidi reunir uma equipa de pessoas inacreditáveis à minha volta e todos, por muito amor à arte, fizemos. E acho que fizemos um grande filme. São 15 minutos. Foi uma equipa, o Pedro Coelho a realizar, o Henrique Verde na direção de fotografia, o Luís Barros no guião, depois muitos amigos que ajudaram na produção, amigos que emprestaram coisas. E acho que conseguimos fazer um produto incrível e espero que esta curta-metragem vá viajar pelo mundo. Volve dizer estes 3 anos desde o teu regresso de LA. Que balanço fazes? Superou as tuas expectativas? Foi como? Olha, eu desde que voltei de LA, que eu não faço planos para o futuro. Aprendi que esses planos para o futuro, lá está, o melhor é relativizar. Porque de repente há uma pandemia que te muda a vida toda e tu percebes que se calhar o melhor é tu viveres o presente e só pensares no que é que vais jantar daqui a bocado ou vais almoçar daqui a bocado, porque realmente acho que isto é muito curto. Nós às vezes vivemos a vida como se isto fosse eterno. Isto não é nada eterno. Eu vou fazer 40 anos este ano. Isto vai ser muito rápido. Com festão ou sem festa? Ai não, com festão, são 40 anos. São 40 anos, 4 dias de festa. Portanto, eu acho que estou numa fase feliz da minha vida. Estou numa fase em que acho que sei muito bem para onde quero ir. Sei também já todo o percurso que fiz. E estou numa fase em que quero arriscar, quero fazer coisas, quero fazer muitas coisas diferentes. A nível profissional ainda quero fazer imensa coisa. A nível pessoal, sei lá, ainda é toda uma viagem que eu ainda nem sequer penso muito nisso. Tipo, sou mulher, não é? Quero ser mãe, não quero ser mãe. Há mil e uma perguntas que eu ainda tenho na minha cabeça. Mas acho que agora o que eu prefiro fazer é deixar as coisas acontecer. Acho que de uma forma ou de outra as coisas têm acontecido e eu tenho agarrado as oportunidades e acho que isso é o mais importante. Importa-te hoje a imagem que os outros têm de ti, isto depois de teres vivido exposta para um país inteiro, onde toda a gente falava assim, sobre a tua pessoa? É assim, o Big Brother teve uma coisa ótima em relação a... É que eu depois do Big Brother eu fui comentadora de Big Brother durante um ano, não é? Ou seja, ter sido comentadora de Big Brother durante um ano deu-me uma vacina para qualquer hater que possa existir. Porque é uma vacina que te fica para a vida. A quantidade de comentários que tu recebes no teu Instagram enquanto és comentadora daquilo, ameaças de porrada. Eu acordava à segunda-feira, tinha a caixa cheia, tipo 400, 500 mensagens com pessoas... Claro, também recebia muito amor, é um facto, mas também recebia coisas que eu nunca pensei serem possíveis e imaginárias. Eu não sabia que havia um público tão aguerrido daquele tipo de programa, não é? E, portanto, eu recebi tanta coisa que, sinceramente, hoje em dia, qualquer comentário que haja sobre mim na internet, qualquer destilagem de ódio que haja sobre mim na internet, eu penso assim, esta pessoa está sentada na sanita a fazer scroll e lembrou-se de escrever aqui sobre mim. Em que é que isto me afeta? Nada. E aquilo não é sobre ti, não é sobre o que alguém acha. Aquilo não é sobre mim, aquilo é... Pessoas que perdem tempo no Instagram a tecer comentários... É que às vezes nem se começam, são testamentos. Há pessoas que escrevem testamentos, não é? Eu hoje em dia rio-me.
hoje em dia rio-me. Mas Acho não que... te importa essa opinião dos outros? Não. Esse olhar crítico dos outros? Uma vez que também precisas, quer Importa-me o olhar crítico que pessoas próximas de mim tenham. Importa-me desiludir os meus amigos. Importa-me desiludir os meus pais. Importa-me desiludir pessoas próximas. Falhar com pessoas próximas. Um amigo meu chegar ao pé de mim e dizer: Marta, não estiveste bem com aquilo. Não estiveste mal naquela situação. Isso é que me importa. Pessoas que não me conhecem, pessoas que me conhecem da televisão, que acham que têm o direito de dizer aquilo que quiserem sobre aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Não. Não estás. Já não estou aí. Não estás ainda bem. Já Ainda não bem, estou porque é um aí. problema para muitos e que se possa resolver o quanto antes. Marta, chegamos aqui ao fim do nosso tempo de conversa. Eu termino sempre convidando o convidado, e passo aqui a redundância, a refletir sobre o nome do podcast, A Esperança Atrás do Muro. E embora tenhamos feito muitas reflexões aqui, eu gostava de te ouvir. Acho que a esperança atrás do muro é exatamente isso, não é? O muro significa uma barreira. E já muitos muros foram derrubados até hoje, não é? Portanto, eu acho que de novo vou buscar aquilo um bocadinho que eu disse antes, que é: se tu puderes derrubar muros que estão perto de ti e que estão à tua volta e que pertencem à tua esfera pessoal, laboral, no teu dia-a-dia, derruba-os. Porque esses pequenos muros que tu achas que são pequenos, mas que se todos nós começarmos a derrubar esses pequenos muros em que nós temos alcance de chegar lá, então aí sim será mais fácil encontrar a esperança que está atrás do muro. E trazê-la a todos. Muito obrigado. Obrigada. A esperança atrás do muro. Um podcast de André Filipe Oliveira.